O engenheiro não fazia ideia de quem era aquele homem que batia massa sob o sol de 40 graus. Ninguém ali sabia. Nem mesmo a padaria que deixava o Wi-Fi aberto desconfiava que, todas as noites, um pedreiro suado, de dedos calejados e olhos fundos, se transformava em algo bem diferente. Um programador autodidata, um guerreiro digital em silêncio. Mas como um pedreiro da periferia do Rio se tornou hacker sem nunca ter feito faculdade? E o mais curioso, por que alguém que poderia vender seus códigos por dinheiro escolheu, justamente, ajudar famílias esquecidas pelo sistema? A resposta está no coração, e na urgência. A filha de Silvio, Ana Luísa, tem uma doença rara no sangue. O tratamento é caro, experimental, e mesmo com as tentativas de entrar em programas públicos de saúde, o nome dela sempre aparecia como fora dos critérios. Silvio começou a estudar programação não por ambição, mas por desespero. Queria entender por que, mesmo com todos os documentos certos, a resposta era sempre não. E ao aprender a linguagem dos sistemas, descobriu algo que mudou tudo. Os critérios eram friamente calculados por algoritmos que eliminavam perfis inteiros, quase sempre de gente como ele. Silvio acordava antes do sol, andava 2 horas até a obra, passava o dia ouvindo gritos e piadas sobre sua origem, sua roupa, seu jeito. Favelado metido a sabichão, diziam. À noite, mal comia. Ligava o celular antigo, sentava num caixote do lado de fora da padaria, e se enfiava num mundo onde ninguém o humilhava. Onde ele era livre. Onde cada linha de código era uma chance de mudar o destino de alguém. Mas liberdade demais num mundo preso incomoda. E Silvio nem desconfiava que, naquela madrugada, ao acessar um banco de dados da empresa de construção em que trabalhava, ele cruzaria uma linha que não tinha mais volta. O sistema, até então invisível para ele, acabaria revelando bem mais que números. Esconderia falhas, nomes, contratos e injustiças escondidas sob concreto. E uma dessas falhas, ele conhecia bem demais. Silvio chegou à obra ainda com os olhos pesados de uma madrugada mal dormida. Trazia na mochila um pão amanhecido e o mesmo caderno surrado onde rabiscava ideias, códigos e instruções copiadas de fóruns que lia escondido no celular. Era mais um dia como tantos. Sol cortando o céu sem piedade, cimento no ar, botas sujas de lama, e o velho rádio no fundo tocando samba com chiado. No canteiro, todo mundo já sabia. A empreiteira estava atrasada nos pagamentos e pressionando a equipe para entregar a fundação antes do prazo. Ninguém respirava direito. Mas Silvio sempre tentava manter a calma. Quando via algo que poderia ser feito de forma mais eficiente, ele falava. Não por arrogância. Mas porque sabia que aquilo podia evitar retrabalho, desperdício e, no fim das contas, garantir que todos fossem embora mais cedo. Naquela manhã, o engenheiro-chefe, Dr. Gustavo, desceu até o térreo. Era raro ele pisar no barro, sempre mantinha distância do chão. Veio com pressa, terno alinhado mesmo embaixo do sol, e expressão de quem já tinha perdido a paciência antes de sair do carro. O problema era no reforço de um pilar. Algo no cálculo estava desalinhado, e o concreto precisava ser refeito. Silvio, que já vinha observando o erro há dias, se aproximou com cuidado. Disse baixo, quase num sussurro, que poderia ser o encaixe das ferragens internas. Falou sobre uma possível correção, mencionou até o número exato do erro que ele havia simulado num software gratuito no celular. Ô Silvio, cê vai me ensinar engenharia agora? Perguntou Gustavo, parando tudo ao redor. Alguns colegas tentaram disfarçar o constrangimento. Silvio baixou os olhos, mas o engenheiro insistiu. Quer tirar meu CREA também? Pedreiro agora faz cálculo estrutural? Vai bater massa, rapaz. Deixa isso para quem estudou. Aquela frase bateu como um soco. Não pela grosseria, mas pela certeza com que foi dita. Como se o saber tivesse dono. Como se o chão onde Silvio pisava todos os dias fosse sempre de baixo. Como se o conhecimento só fosse legítimo com diploma pendurado na parede de escritório com ar-condicionado. Silvio não respondeu. Só virou as costas, calado, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. Na hora do almoço, nem encostou no marmitex. Sentou num canto afastado e abriu o celular. Digitou sem parar, abrindo abas, cruzando dados que já vinha coletando semanas. Coisas que baixava por curiosidade, backups mal configurados, informações de contratos públicos, tudo aberto, tudo largado em diretórios sem segurança. Foi nesse momento que ele viu a planilha. Uma tabela de alocação de recursos,
conectada diretamente aos cadastros de beneficiários de um programa social que a própria construtora ajudava a operar junto ao governo estadual. Eram listas enormes de pessoas. Milhares. Do lado de cada nome, códigos que indicavam pendente, reprovado, fora do perfil, excluído por comportamento digital incompatível. Comportamento digital? Silvio clicou no símbolo de interrogação e leu a descrição técnica do algoritmo. Exclusão baseada em padrões de navegação online, número de acessos por dia e análise preditiva de consumo. Um robô decidia quem era pobre demais ou pobre de menos para receber ajuda. Foi nesse momento que ele entendeu. Ana Luísa, sua filha, nunca teve chance. Porque o celular velho que ele usava para procurar fóruns e sites de programação fazia parecer, para o sistema, que a família tinha consumo digital acima da média da faixa de renda declarada. Eles estavam sendo cortados por navegarem demais. O estômago embrulhou. O que antes era só indignação virou raiva. Não era só sobre ele. Era sobre milhares. Gente humilde, com cadastro negado porque clicava no site errado, ou porque o algoritmo achava que uma compra parcelada no cartão de um parente significava riqueza escondida. Silvio desligou o celular. Precisava de ar. Precisava pensar. O mundo ali fora continuava o mesmo. Martelos batendo, concreto secando, gritos distantes. Mas dentro dele, alguma coisa tinha quebrado. Não era orgulho. Era algo mais fundo. Era a certeza de que, se não fizesse alguma coisa agora, seria cúmplice do mesmo silêncio que matava devagar. Naquela noite, voltou ao Wi-Fi da padaria. Mas dessa vez, não foi para aprender. Foi para entrar. Encontrou o caminho de volta ao servidor da empresa, agora com olhos diferentes. Entendeu como burlar as camadas de acesso, como camuflar suas entradas, como manipular campos dentro da planilha, não para ganhar algo, mas para devolver. Silvio passou a madrugada conectando perfis barrados a benefícios reais, corrigindo pequenos erros, ajustando códigos que classificavam pessoas como inelegíveis. Reverteu 23 exclusões naquela noite. E ninguém percebeu. No dia seguinte, famílias começaram a receber mensagens no celular informando a reativação do auxílio. No canteiro, nada mudou. O engenheiro seguiu desdenhando. Mas Silvio, agora, já não era o mesmo. Sabia o que carregava nos dedos. Sabia que, entre o barro e os bits, havia uma guerra invisível acontecendo. E ele, mesmo sozinho, já tinha escolhido o lado. As mensagens continuaram chegando. Mães que voltaram a receber auxílio depois de meses. Idosos que tinham sido cortados por dados inconsistentes, agora voltavam à lista de pagamentos. Gente que nem sabia mais a quem recorrer, de repente, via o sistema dizer benefício reativado. Ninguém entendia como. Mas Silvio sabia. Ele não assinava nada. Não deixava rastros. Entrava de madrugada, com cuidado, apagando as pegadas digitais que deixava. Começou a usar servidores proxy e redes privadas, estudadas às pressas em vídeos com legendas quebradas. E cada vez que alterava uma linha da planilha, pensava na Ana Luísa. Pensava nas filas de hospital, nos e-mails sem resposta, nos números que decidiam quem vivia e quem esperava. Ele não via aquilo como crime. Era correção. Reparo. Justiça. O sistema errava. Ele só ajustava o que devia ter sido feito certo desde o começo. Não era vingança pelo que sofreu na obra. Era algo maior. Silvio via os nomes como espelhos. Cada um deles poderia ser ele, sua vizinha, o seu irmão. E quanto mais ele mexia nos bastidores do sistema, mais coisas encontrava. Documentos escondidos em pastas sem proteção. E-mails trocados entre diretores. Um deles dizia: reduzir número de aprovados em áreas de alto índice de inadimplência para aliviar orçamento Q3. Isso significava que moradores de certas comunidades estavam sendo cortados de propósito para melhorar estatísticas internas. A raiva de Silvio crescia, mas com ela vinha o cuidado. Ele sabia que não podia chamar atenção. Até que um dia, algo diferente aconteceu. No fim de uma madrugada comum, enquanto finalizava mais uma reativação, a tela do celular congelou. Depois piscou. Uma linha apareceu no canto. Você não está tão invisível quanto pensa. Silvio congelou. Desconectou tudo. Tirou o chip, desligou o celular e jogou o aparelho no fundo do armário. O coração batia como se estivesse correndo há minutos.
Aquilo podia ser só uma ameaça genérica. Um aviso automático. Mas algo dizia que não era. Nos dias seguintes, ele ficou mais cauteloso. Evitou mexer no sistema. Tentou se concentrar só na obra, mas a cabeça não deixava. Ele sabia que, mesmo com todo cuidado, estava sendo observado. E se estavam vendo ele, será que já sabiam onde morava? Será que tinham acesso ao nome da filha? Na semana seguinte, ao sair da clínica com Ana Luísa, um homem alto, de blazer cinza, encostado em um carro preto, o chamou pelo nome. Silvio. Podemos conversar? O pedreiro hesitou. O homem sorriu, mostrando as mãos vazias. Calma. Não sou polícia. Sou um admirador do que você anda fazendo. Silvio não respondeu. Olhou para a filha, apertou a mão dela com força e caminhou mais rápido. O homem não insistiu. 2 dias depois, o mesmo carro apareceu em frente à escola de Ana. Dessa vez, sem contato. Só um aviso silencioso. Silvio entendeu. Estavam perto. Queriam algo. Na terceira vez, já não havia como evitar. O homem apareceu na padaria. Sentou-se do outro lado da mesa, pediu um café e foi direto ao ponto. Você é bom. Muito bom. Ninguém conseguiu fazer o que você fez sem levantar alarme maior. E é por isso que não quero te pegar. Quero te contratar. Silvio franziu a testa. Trabalhar para quem? Para quem pode mudar o jogo de verdade. Você quer justiça, certo? Então vamos fazer justiça de alto nível. O homem deslizou um envelope. Dentro, uma foto de um servidor com selo do Ministério da Cidadania. E um bilhete com 3 palavras. Apague este nome. Faz isso pra gente. Só isso. E sua filha entra direto no programa de tratamento. Nada de fila. Nada de protocolo. Tudo legalizado. Você tem meu número. Me dá uma resposta em 3 dias. O homem se levantou e foi embora, como se tivesse pedido um pão com manteiga. Silvio ficou ali. Mãos suadas, mente girando. Ele não sabia quem era aquele homem. Mas sabia que, pela forma como falava, estava acostumado a mandar. A controlar. A apagar nomes como quem apaga um erro de digitação. Naquela noite, Silvio não ligou o celular. Nem acessou nada. Passou horas ao lado da filha, vendo-a dormir com a respiração cortada. Pensava na proposta. Pensava no que já tinha feito. A diferença, agora, era o preço. Antes ele corrigia. Agora, pediam para ele deletar. E no meio daquele silêncio, algo novo começou a nascer. Não era só medo. Era um tipo de clareza. A guerra invisível que ele entrou sem querer. Estava prestes a ficar bem mais real. Silvio passou os 3 dias com o envelope trancado dentro de uma lata de biscoito no alto do armário. Não mexia, mas sabia cada detalhe da folha. Sabia a posição exata do carimbo, a fonte usada nas letras, e o nome que estava lá. Um nome só. Sem histórico, sem justificativa. Era para apagar. E, em troca, sua filha teria tratamento completo. Na cabeça dele, um vendaval. Ele já havia entrado em sistemas, corrigido erros, até acessado documentos sigilosos, mas isso era diferente. Não era sobre consertar o que estava torto. Era sobre eliminar. Fazer desaparecer. Apagar alguém da existência digital. Isso mudava tudo. Na quarta noite, enquanto Ana Luísa dormia agarrada ao travesseiro de pelúcia que ganhará no hospital, Silvio decidiu encarar o que estava por trás da proposta. Ligou o celular antigo, conectou-se de novo na rede da padaria e vasculhou o nome do documento. Buscou nos bancos de dados, redes sociais, sistemas internos. O nome pertencia a uma mulher, Janaína Bezerra, 52 anos, servidora pública em um órgão de controle do próprio governo. Mais estranho ainda era o histórico. Ela tinha participado de uma investigação interna há 4 anos que mirava contratos fraudulentos entre a empreiteira onde Silvio trabalhava e a Secretaria de Obras. O relatório foi arquivado, sem explicações. Ela continuava no cargo, mas havia registros de represálias, afastamentos por saúde e uma tentativa mal-sucedida de exoneração. Silvio sentiu o estômago apertar. Não era uma qualquer. Não era uma coincidência. Era alguém que incomodava. Alguém que talvez estivesse perto demais da verdade. Do lado de fora, o barulho de uma moto parou em frente à casa.
Silvio olhou pela janela. O homem do terno cinza, agora sem blazer, apenas camisa dobrada até os cotovelos, estava encostado numa árvore, olhando o relógio. Silvio saiu. Fechou o portão devagar e caminhou até ele. Não vou fazer, disse de cara. Não vou apagar ninguém. O homem sorriu, calmo. Você leu o que te pedi? Entende o tamanho da oportunidade? Eu entendo que vocês querem sumir com uma pessoa. E eu não sou lixeira de sistema. O sorriso do homem não mudou. Ele apenas tirou do bolso um papel dobrado e entregou. Era uma planilha, como as que Silvio vinha manipulando. Só que essa mostrava os dados de Ana Luísa, com a palavra prioridade absoluta em vermelho. Isso é o que você tá jogando fora, disse o homem. Tratamento garantido. Viagem para São Paulo. Equipe particular. E depois disso, vão me prender. Você acha mesmo que ia deixar rastros? Silvio ficou em silêncio. A questão não é se você vai aceitar. A questão é quanto tempo vai levar para entender que não tem escolha. A vida da sua filha tem prazo. Nós estamos te dando uma chance. Isso não é chance. É chantagem. O homem riu. Chame como quiser. Eu chamo de solução. Ele se virou e começou a caminhar de volta para a moto. Mais uma coisa, Silvio. Essa mulher, Janaína, ela tá perto de abrir a boca. Perto demais. E se ela falar, muita gente cai. E quando gente grande cai, os pequenos são esmagados juntos. Incluindo você. Pense nisso. A moto sumiu no escuro. Silvio ficou ali parado. A cabeça girava. Ele não queria ser cúmplice. Mas também não queria assistir sua filha definhar por falta de tratamento. Já havia feito o impossível. Já tinha invadido sistemas, burlado regras, tudo por justiça. Mas agora, sentia que a linha era outra. Era mais funda. Dentro de casa, Ana tossia baixinho no quarto. Ele se sentou ao lado dela, segurou sua mão, e olhou para o teto. Não havia sono. Nem paz. Só aquela pergunta martelando. E se essa fosse a única chance? No dia seguinte, Silvio pegou o envelope e saiu cedo. Foi até uma lan house em outro bairro, vestiu um boné e usou luvas. Acessou o sistema por um caminho que nunca tinha usado. Foi até o campo de dados de Janaína Bezerra. Observou cada número, cada código, cada ligação dela com os contratos que conhecia. Ela era uma ameaça. Isso era certo. Mas também era alguém que estava lutando. Talvez até antes dele. Em vez de apagar o nome, Silvio fez outra coisa. Copiou tudo. Dados, e-mails, contratos, ligações internas. Salvou tudo num pendrive, criptografado. E mandou uma mensagem. Anônima. Para ela. Você não está sozinha. Cuidado. Eles estão vindo. Ao sair da lan house, o celular tocou. Número desconhecido. Você acabou de assinar sua sentença, Silvio. Era o homem do terno cinza. Silvio desligou, sem responder. Ele sabia o que vinha pela frente. Mas pela primeira vez, desde que começou a entrar naquele sistema, não se sentia menor que os poderosos. Se sentia homem. Se sentia pai. Se sentia certo. A noite caiu pesada sobre o morro. O céu escuro parecia mais baixo, como se quisesse engolir tudo. Silvio trancou a casa por dentro, apagou as luzes e cobriu as janelas com panos escuros. Ana Luísa dormia na sala, enrolada no cobertor fino, o rosto pálido, os olhos fundos. Ele se ajoelhou ao lado dela, passando a mão com cuidado em seus cabelos. O celular estava no chão, com a bateria retirada. O pendrive, escondido dentro de uma viga oca do telhado. E a certeza, alguém viria. Não mais com palavras. Não com promessas. Desde que enviou a mensagem anônima para Janaína Bezerra, Silvio sabia que havia mudado as regras. Não era mais só um pedreiro metido a hacker. Agora ele era uma ameaça. Horas antes, Janaína havia respondido de forma enigmática: obrigada. Já está em movimento. O que exatamente estava em movimento, Silvio não sabia. Mas imaginava que ela, do jeito dela, também estava reagindo. Talvez enviando documentos para a imprensa. Talvez contatando algum deputado. Talvez apenas fugindo. Não importava. O que importava era que ele não estava mais sozinho.
Às 3 da manhã, alguém bateu à porta. Uma batida só. Seca. Lenta. Silvio olhou pela fresta da janela. Era um homem desconhecido. Jaqueta preta, rosto parcialmente coberto, segurando um envelope grosso na mão. Silvio ficou imóvel. Mais batidas. A respiração acelerada. Um pensamento: se fosse o homem do terno cinza, não teria batido. A batida parou. Silêncio. 20 minutos depois, Silvio abriu a porta com cautela. No chão, o envelope. Dentro, 3 documentos. Um dossiê completo com o histórico de Janaína, uma cópia do relatório arquivado da investigação de 4 anos atrás, e um mandado de prisão contra ela, assinado naquela manhã. Eles tinham se adiantado. Silvio sentou no chão. Sabia o que precisava fazer. Mas o preço era alto. Ele agora tinha 2 caminhos: fugir com a filha e desaparecer, ou jogar tudo no ar e enfrentar as consequências. Pegou o celular reserva, o mais antigo, aquele que nem câmera tinha. Ligou, conectou na rede segura que ele mesmo criou dias atrás. Respirou fundo. Abriu o arquivo. A bomba. Em 30 minutos, subiu os documentos para 3 lugares diferentes: um site de denúncias anônimas, um servidor na Deep Web e um blog nativo da comunidade de software livre. Cada um com um código de verificação, cada um com instruções claras sobre como acessar os dados. Deixou claro: contratos fraudulentos, manipulação de algoritmos sociais, perseguição a servidores públicos, uso ilegal de dados de milhares de pessoas humildes. A última coisa que escreveu foi: meu nome é Silvio. Sou pedreiro. Sou pai. E isso não é vingança. É justiça. Apertou o enviar. A primeira notificação veio 15 minutos depois. Um jornalista da capital entrou em contato, pedindo confirmação. Outro, de uma rádio comunitária, publicou o link. Em menos de 1 hora, o assunto já se espalhava nas redes como faísca em palha seca. Às 6 da manhã, a rua estava tomada. Viaturas desceram com violência, armas em punho. Silvio estava no quintal, de pé, com a filha no colo. Não correu. Não resistiu. Apenas pediu que não a assustassem. Foi levado algemado, sob os olhos da vizinhança inteira. Gritos, xingamentos, aplausos. Um caos. Na delegacia, não negou nada. Disse com todas as letras o que fez. Apontou nomes, mostrou provas, explicou o algoritmo, detalhou as fraudes. 3 dias depois, Janaína apareceu em rede nacional, ao vivo, ao lado de um promotor federal, confirmando tudo. A construtora teve contratos suspensos. O engenheiro Gustavo, aquele mesmo que humilhou Silvio, foi afastado por suspeita de fraude técnica e improbidade administrativa. O homem do terno cinza desapareceu. Ninguém sabe ao certo quem ele era. Nem se era do governo, da empresa, ou de outro grupo. Talvez nem tivesse nome. Silvio ficou preso por 27 dias. Respondeu em liberdade. O processo ainda corre. Mas Ana Luísa. Ela começou o tratamento. Um hospital de São Paulo, tocado pela repercussão do caso, ofereceu atendimento gratuito. Médicos voluntários. Uma rede de apoio formada por gente comum. Gente que se viu naquele pai, naquela filha, naquela injustiça. Hoje, Silvio mora em outro lugar. Vive com pouco. Não tem mais computador, nem internet. Mas sorri. E quando perguntam se faria tudo de novo, ele não responde com palavras. Só olha para a filha, deitada no sofá, saudável, viva. E sorri de novo. Às vezes, a justiça vem de onde ninguém espera. Às vezes, o herói não tem capa nem diploma. Tem calo nas mãos, código na cabeça, e uma coragem que não cabe nos sistemas que tentam calar gente como ele. E você, no lugar do Silvio, teria coragem de enfrentar um sistema inteiro por justiça? Comenta aqui embaixo o que você faria. Quero muito saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar contando histórias que merecem ser ouvidas.